Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para aprender da palavra do Senhor, quinta-feira. Excepcionalmente, nós não estamos no templo da igreja, nós não estamos participando do estudo todos juntos, mas nós podemos nos reunir através das redes sociais, através da internet. E nós vamos aprender a respeito da ceia do Senhor, esse estudo que será um estudo curto, mas um estudo que vai falar muito com você, tenho certeza disso, e também está relacionado a como faremos a respeito da ceia do Senhor no próximo domingo, que nós teremos ceia na Avenida das Torres, número 353, bairro Boa Vista. Nós teremos a ceia às 18 horas e nós vamos orientar os irmãos a respeito de como vai proceder a ceia. E esse estudo, inclusive, é voltado também para alguns pastores, alguns ministros que estão encontrando dificuldades e estão sem saber como eles vão fazer, como eles vão realizar a ceia, se existe a possibilidade de realizar a ceia com alguém estando nos seus lares. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Alguns estão com dificuldade porque o propósito da ceia é a unidade e como a igreja vai mostrar essa unidade sem que os irmãos não estão participando na ceia e o culto público. Pois bem, antes de prosseguirmos com esse tema e posteriormente orientar os irmãos como nós realizaremos a nossa ceia na igreja, eu gostaria que você, por favor, pegasse a sua Bíblia e abrisse sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 23, diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Paulo, quando ele recebe a ordenança, a ordem que foi dada aos discípulos de Jesus e posteriormente recebido possivelmente através de Pedro, essa ordenança Paulo vai também transmitir à igreja que estava ainda na época de 59 depois de Cristo, à igreja de Corinto, especificamente para a igreja de Corinto. E essa ordenança é para todo aquele que serve ao Senhor numa igreja. É importante nós entendermos nesse texto que a ceia do Senhor ela tinha o propósito de lembrar da morte do Senhor, lembrar que um dia Jesus morreu por nós, lembrar que um dia Ele se entregou por nós. E esse Jesus que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai. E Ele nos deu uma ordem para que nós fizéssemos sempre lembrando que um dia Ele se entregou por nós. É bem verdade que existe uma grande dificuldade quando nós percebemos a respeito de alguns sacramentos ou para alguns ordenanças da parte do Senhor e relacionar a respeito disso, principalmente quando existem algumas situações que fogem do controle ou algumas situações que eles não estão acostumados com ela. E falando dessas ordenanças, falando desse sacramento também para alguns, eu gostaria de dizer para você que é um sacramento obrigatório para a igreja. São dois que foi deixado por Jesus. O primeiro é o batismo, o segundo é a ceia. São necessários para a vida cristã, para a igreja do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor Jesus precisa viver sim esse momento. No entanto, nós temos que compreender que existem situações em que impedem pessoas, ou tempo, ou até mesmo a oportunidade de algumas pessoas tanto participar da ceia, quanto também até mesmo se batizarem. Nós vamos ver que Jesus, quando ele estava na cruz, um dos que estava ao lado do Senhor Jesus, que foi, naquele exato momento, ele deixou de ser ladrão, e um morreu realmente na vida pecaminosa, mas um deles largou a sua vida pecaminosa, ele morreu como santificado pelo Senhor Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia vai nos orientar, o próprio Senhor Jesus vai nos orientar que aquele que crê e for batizado, esse será salvo.
No entanto, aquele homem que estava ao lado do Senhor Jesus, ele vai receber agora uma purificação imediata, ele vai ser santificado, e foi garantido que ele entraria, chegaria, estrearia o paraíso com o Senhor Jesus naquele dia, sem houver sido batizado. Isso significa que quando alguém não tem a oportunidade de ser batizado, essa pessoa automaticamente ela pode fazer parte da igreja e receber a salvação em Cristo Jesus. Houve épocas em que faltou muita água, em que reis não tinham onde se batizar, e eles batizaram então de forma simbólica na areia, porque não tinha água para batizar. E hoje nós estamos vivendo uma situação atípica, que é o que aconteceu com aquele homem que estava ao lado do Senhor Jesus, de ele não ter condição de batizar. Nós temos uma situação atípica, que algumas pessoas não podem sair das suas casas pela situação que vive não só o Brasil, mas também o mundo. E é nesse momento que nós precisamos, como Igreja do Senhor, entender que quando não existe possibilidade, nós podemos criar alternativas. Alguns podem até dizer, e alguns já até disseram, que o propósito da ceia, que era o culto do amor, o propósito da ceia era a unidade da igreja, era fazer com que a igreja estivesse unida. Entendo assim também que o propósito da ceia, o propósito do culto público é que as pessoas estejam unidas e às vezes não significa união, não significa reunião. Reunião, ela ajuda na união, ela auxilia, ela estreita os laços. Porém, quando não existe possibilidade de estar juntos, existe a possibilidade de estarmos unidos mesmo assim. E a ideia do culto público é justamente fortalecimento, os laços se estreitarem de amizade. E a ceia do Senhor, não existe um período específico para a ceia, se ela tem que acontecer de mês em mês, se ela tem que acontecer de semestre, ou se ela tem que acontecer de ano em ano. Não existe um prazo específico. No entanto, a igreja que nós, do século XXI, aliás, desde o século XIX, ela estabeleceu que de mês em mês reuniria-se a igreja para adorar o nome do Senhor Jesus e lembrar da morte do Senhor Jesus. Então, quando a igreja ela se reúne, quando ela se une, ela está realmente mostrando que ela está em comum acordo, crendo que um dia Jesus ressuscitou, morreu e se entregou por nós, e ao terceiro dia também ele ressuscitou. Porém, nós temos que entender que nem sempre isso é possível, como acabei de dizer. Quando isso acontece, nós temos outros meios, nós temos mecanismos, que é justamente esse que nós temos agora. O culto sendo realizado, um culto sendo transmitido dentro do lar, dentro da sua casa. Alguns perguntam se esse culto sendo transmitido pela internet, se ele é um culto público, ele é considerado um culto público, ou se ele é considerado um culto de devocional, um culto familiar. O que seria esse culto? Eu quero dizer para você que eu, particularmente, não vejo ele sendo enquadrado em nenhuma dessas modalidades. Primeiro, que o culto público, ele para que ele aconteça, ele tem que ser realizado na igreja e as pessoas participando de forma direta, ao meu entender. Então esse culto, ele torna-se um culto público, mesmo que seja espalhado ao público pela internet. O culto público, ele está relacionado àqueles que vêm até a igreja para participar, aqueles que estão juntos à igreja, e eles manifestam dentro da igreja de forma uniforme, todos juntos. Eles manifestam o culto público para todos eles, ou seja, entre eles,
eles vão apresentar um culto ao Senhor. Então, nessa modalidade, eu entendo que ele não entra. E também o culto familiar também não entra, porque normalmente o culto familiar é quando acontece um culto no lar e ele é perfeitamente direcionado por alguém que está lá e acontece naquele ambiente. Eu entendo que esse culto via web, ele é um culto misto, que ele é um culto que você realiza ele público dentro da igreja e você transmite, você publiciza para aqueles que não estão dentro do templo aquilo que está acontecendo, para eles participarem daquele culto que está acontecendo na igreja. Lógico que aqueles que estão em casa também, eles estão prestando um culto ao Senhor. E sendo assim, aquelas pessoas que estão em casa, elas fazendo parte desse culto que está acontecendo dentro do templo ou dentro da igreja, entendemos que na hora da ministração da ceia do Senhor, a pessoa pode participar. Ela pode participar porque o pastor está lá ministrando a ceia do Senhor. Sabemos também no sacerdócio universal que a ceia pode ser ministrada também dentro de casa, manifestando também a ordenança do Senhor Jesus. E como não existe um formato específico para a ceia, tanto no tempo, o tempo que se deve realizar, e também não existia os mecanismos que existem hoje, ainda em 59 depois de Cristo, para a igreja que estava iniciando na caminhada, na jornada cristã, entendemos que esse culto público que acontece dentro da igreja, ele pode ser um culto que ele vai ser extensivo àquelas pessoas que estão dentro dos seus lares. Sendo assim, a ceia do Senhor, que nós entendemos, particularmente eu, entendo que a ceia do Senhor confere graça, que ela tem poder para dar vida, poder para manifestar a saúde do corpo do Senhor, do corpo de Cristo na igreja. Não cremos na transubstanciação, que o corpo, que o pão se transforma no corpo, ou o vinho se transforma no sangue, mas nós cremos que através da prática da ceia do Senhor, o Senhor nos fortalece e a ceia ela confere graça. Tendo dito isto, eu quero já deixar essa palavra também para alguns ministros que têm perguntado, alguns pastores. Esse é o nosso posicionamento da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Uberaba. E nós vamos realizar esse culto na igreja domingo, o culto da ceia do Senhor, e eu convido a você que está na sua casa para participar. E nós teremos todos os cuidados necessários, graças ao bom Deus, Deus tem nos dado recursos para isso, dentro das orientações também, dentro daquilo que as nossas autoridades eles orientam também. Estamos, graças ao bom Deus, perfeitamente bem preparados para realizar o culto e também a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que vai ser realizada na igreja, aqueles irmãos que vão participar da ceia na igreja, nós iremos fazer os cálices, um diácono vai preparar a ceia do Senhor com máscara, com luva, deixando em papéis separados, ou seja, guardanapo separado, e ela não vai ser distribuída nos bancos. A pessoa vai levantar e vai pegar o seu guardanapo separado, que foi separado, e você vai participar da ceia do Senhor. E aqueles que quiserem também podem levar dos seus lares o cálice também com o pão. Se você achar também que você prefere assim de forma higiênica, você pode entender que é mais higiênico você fazer assim, mais seguro na verdade fazer assim, você pode levar da sua casa, leva o seu pão, leva também o seu cálice, e nós estaremos juntos lá para participar da ceia do Senhor. E você que está em casa, que não pode sair, você vai ficar em casa se você estiver no grupo de risco e se você não pode sair. E nós vamos ministrar, no instante que nós estivermos ministrando a ceia, vai ser transmitido também online, e você vai poder participar da ceia na sua casa. Separe na sua casa o seu vinho, o seu cálice, separe na sua casa também o seu pão. Pastor, mas qual é a quantidade? Não existe quantidade, como eu acabei de dizer, não existe um formato. Nesta época aqui a ceia era comer muito. No entanto, para o nosso culto público,
para uma melhor organização, a gente faz de forma singela e simbólica também. Era diferente do que acontecia na época, porque as pessoas comiam, elas se abastavam nas ceias. Então, eu deixo essa palavra para os irmãos da igreja, Presbitério Renovado, os irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais, e para aqueles pastores que existe uma dificuldade, que entendem que existe uma dificuldade para os pastores, podem entrar em contato também. Se tiver alguma dúvida, nós falaremos através do entendimento das Escrituras, da Palavra do Senhor. E a ceia do Senhor era importante para a minha vida, é importante para a sua vida, bem como os cultos públicos são essenciais para a nossa vida. Existem muitas pessoas com um grande medo, alguns ministros com grande medo, porque existem pessoas que podem acostumar com o culto via internet. Eu quero dizer para você uma coisa: aquela pessoa que foi chamada pelo Senhor Jesus, que entende o propósito do Senhor Jesus, entende que a unidade da igreja também se faz com reunião, essas pessoas, elas seguramente não ficarão elas jamais ficarão em casa. Elas vão ir para prestar o seu culto e entendendo que esse culto é importante para mim, é importante porque o culto não é para mim, o culto é para o Senhor, mas quem beneficia do culto serei sempre eu. Então, quando nós vamos para a igreja, nós fortalecemos os nossos laços, nós também aprendemos mais uns com os outros e inclusive a suportar uns aos outros. Então, essa é a importância de estarmos juntos num culto público. Tendo dito isto, eu me despeço com a paz do Senhor Jesus e oro pela sua vida, oro pela sua família e espero você lá às 18 horas na Avenida das Torres, número 353, bairro Boa Vista. E você que ainda não sabe como ofertar, a gente sempre deixa nos nossos vídeos a conta da igreja. Se você tiver dificuldade na Caixa Econômica Federal, entre em contato através do WhatsApp com o diácono Gustavo, que ele vai passar as devidas orientações. Eu me despeço dizendo para você que você vai ter um restante de semana abençoado, um final de semana próspero na presença do Senhor e segunda-feira você vai estar fortalecido. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre o seu lar, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe sua vida. Amém.